Eu quero que você abra a palavra do Senhor comigo em Êxodo capítulo de número 3. Eu pedi para que domingo passado vocês abrissem nesse texto, mas eu acabei não lendo nada desse texto. E eu quero ler com você hoje o que se encontra nesse capítulo, dos versos 14 ao 17. Nesses domingos de novembro, nós estamos numa jornada profética falando sobre bênção, riqueza e prosperidade. Entendemos domingo passado que a bênção do Senhor é uma decisão divina e soberana que Deus toma a respeito de uma pessoa, independente da sua origem, independente do seu momento, independente da sua condição. Eu peço o mínimo de movimento dentro do templo nesse momento, durante a palavra, por favor. Entendemos também que riqueza é o resultado material mensurável dessa bênção, dessa decisão divina e também do nosso esforço, do trabalho que fazemos e que fazemos da melhor forma possível. Na bênção tivemos como parâmetro a pessoa de Abraão, a respeito de quem falaremos hoje. A respeito da riqueza tivemos como parâmetro a pessoa de Isaac, o filho da promessa. Entendemos também que prosperidade e riqueza são duas coisas completamente diferentes, porque tem gente rica que tem muito dinheiro, mas que é miserável, e tem gente pobre, próspera. Porque ter não é ser. Você possuir não significa que você se tornará. Você pode até mudar de status social, de marca de roupa, de carro, de bairro, até de país. Você pode morar numa casa maior, mas você pode continuar sendo miserável. Você pode continuar sendo uma pessoa ressequida na sua alma. Prosperidade é o resultado de quem Deus é em mim e de quem eu me torno nele. A palavra diz que a alma generosa prosperará. Então, entenda que você pode ter tudo e não ser próspero. Você pode não ter nada. Você pode depender de cesta básica e ainda assim ser uma pessoa próspera. Não confunda nunca riqueza e ter com prosperidade. Prosperidade tem a ver com quem eu sou e não com o que eu tenho. E o texto de Êxodo capítulo 3 é uma conversa entre Deus e Moisés, quando o Senhor Deus diz a Moisés: eu sou o que sou. Porque Moisés, ao ser chamado por Deus para ir ao Egito, falar com Faraó para que Faraó libertasse o povo, ele diz: como eles vão acreditar em mim? E que nome eu vou dar quando eles me perguntarem quem te enviou? O que eu digo? Deus se apresenta para Moisés dizendo o seu nome, revelando a essência de quem ele é. E ele se apresenta a Moisés dizendo: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas. Deus também disse: é isso que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Deus também disse a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês.
Este é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração a geração. Vá, reúna as autoridades de Israel e diga-lhes: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, apareceu a mim e disse: eu tenho observado vocês atentamente e visto o que tem sido feito a vocês no Egito. Prometi tirá-los da opressão do Egito para a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus, terra onde fluem leite e mel. O Senhor estava se apresentando a Moisés e instruindo a Moisés para que ele se apresentasse aos israelitas e recordasse aquilo que ele começou a fazer através de um homem, para que o povo se visse e entendesse que Deus queria fazer algo agora, não somente através de um homem, mas através de um povo todo, de um povo sem identidade, de um povo escravo. O Senhor queria tornar esse povo numa nação, a nação de Israel. Mas eu quero que você comigo se atente ao primeiro personagem que Deus usa como referência, quando ele diz: eu sou o Deus de Abraão. Porque Deus, ele toma uma decisão a respeito de Abraão, e ele diz para Abraão: sai da tua terra. E Abraão simplesmente diz sim para a decisão que Deus toma a respeito dele, sem questionar a Deus, ou sem apresentar a necessidade de que Deus deveria alguma explicação para Abraão, ou alguma garantia, porque afinal de contas, Abraão estava saindo da sua estabilidade e do conforto da geografia, do ambiente conhecido, para ir rumo a um endereço que Deus não revela para ele de antemão. Só que a Bíblia diz que Abraão, ele anda com Deus. Só que a Bíblia nos revela que Abraão é um homem que ouve a voz de Deus, e que quando esse homem ouve a voz de Deus, ele não questiona a decisão de Deus, ele somente obedece a decisão de Deus, e ele decide confiar naquilo que Deus o está chamando para viver. E talvez existam pessoas aqui nessa manhã que estão travadas porque estão vivendo um ciclo de questionamento que Deus não tem nenhuma obrigação de te responder ou de te explicar, mas o Senhor te trouxe aqui nessa manhã somente para te dizer: você já tentou de tudo, você recebeu garantia de todos e ninguém cumpriu aquilo que disseram ao teu respeito. Hoje eu te peço, ouve a minha voz, diga sim para aquilo que eu estou te chamando para viver e confia no que eu estou te dizendo. Levante sua mão direita comigo e diga: eu preciso. Não, diga mais forte, tem muita gente para pouca voz. Diga: eu preciso aprender a confiar mais no que Deus diz do que naquilo que o homem diz. Diga muito forte, diga: Deus é fiel e cumpre tudo aquilo que Ele promete. Quantos podem dizer glória a Deus por isso? Mas é interessante que de uma decisão, Abraão desenvolve um relacionamento com Deus. Abraão não está interessado somente em descobrir qual o projeto e quais são as garantias que Deus tem para ele. Quando Deus fala com Abraão, Abraão se apega àquela voz e desenvolve com Deus um relacionamento. Tem muito crente
que quer saber das garantias de Deus, mas não quer saber de Deus. A gente se gaba tanto de sermos conhecedores da palavra, mas você conhece o texto, mas não conhece aquele que ditou a palavra. E é por isso que tantas vozes confundem você, e você crê mais no que você sente do que naquilo que Deus te revela pelos meios que Ele revela. Mas eu quero que você entenda hoje que vale a pena você desenvolver um relacionamento com Deus, de que Deus não está interessado somente em te abençoar porque Ele quer abençoar, mas Ele quer que você usufrua da maior bênção que qualquer homem pode ter, que é da sua amizade. De você se tornar um amigo de Deus, uma amiga de Deus. Alguém que escolhe caminhar com aquela outra pessoa, independente da história, das diferenças, do momento e de tudo. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados, mais próximos do que irmãos consanguíneos. A Bíblia diz que de um conselho sincero nasce uma grande amizade. Mas eu quero que você entenda o parâmetro da palavra a respeito de amizade. No texto que está em Tiago, capítulo 4, verso de número 4, quando nos diz adúlteros. O que é adultério? Satisfação de prazer fora do campo legal da aliança. Que Jesus não deixa restrito somente no ato consumado, mas naquilo que acontece primeiro do lado de dentro, das intenções do coração, dos desejos da alma e da maquinação da mente. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Agora é muito interessante, porque quando eu olho para cada um desses homens e dessas mulheres, eu vejo o que o Senhor Jesus fez. Porque o Senhor Jesus, Ele não é um construtor de muros, Ele é um destruidor de muros e um rasgador de véus. A Bíblia nos diz que por causa do pecado, um muro de inimizade passou a existir para interromper o relacionamento do Criador com a criatura. E Deus, Ele se opõe a nós por causa do pecado que passa a dominar a natureza humana. E agora, quando esse muro é derrubado, quando o véu é rasgado, Ele nos dá a opção de escolha, de decidirmos ser seus amigos e mantermos e desenvolvermos com Ele um relacionamento sincero, ou de sermos amigos de qualquer outra pessoa, de qualquer outra estrutura. Só que a Bíblia nos deixa claro que não dá para compartilhar da amizade de Deus com o mundo, e não dá para ser amigo de Deus e amigo do mundo. E a palavra continua dizendo, portanto, se alguém quiser ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. No capítulo 2 de Tiago, verso de número 23, diz que a Escritura se cumpre quando ela diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Existe uma coisa muito mais importante do que um aumento salarial. Existe coisa muito mais importante do que um carro 0 quilômetro. Existe uma coisa muito mais importante do que uma casa num condomínio fechado, do que num apartamento, num condomínio luxuoso. Tudo isso é lícito, tudo isso é importante, tudo isso faz parte, eu o incentivo a buscar por isso,
Mas não existe sentido em nada disso se antes você não entender. E aqui eu quero que você pare de perder tempo dizendo para si mesmo: quando eu tiver, quando eu for, quando eu estiver, não vai mudar nada. A depressão continua, os complexos continuam, a angústia continua, a falta de propósito, o vazio interior continua. Mas se você buscar primeiro um relacionamento e uma amizade com Deus, eu quero que você entenda e creia no que eu vou te dizer. Deus será o primeiro a dizer sim para todos os teus sonhos, projetos, desejos. Porque Deus tem prazer em abençoar os seus amigos. Quantos aqui querem ser amigos e amigas de Deus? Levante a sua mão e diga glória a Deus nessa manhã. O texto de Gênesis 12, versos 1 a 3 diz que o Senhor diz a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. É aqui que começa esse relacionamento de amizade entre Abraão e Deus. Porque o interesse de Abraão está a descobrir qual é o caráter da pessoa que está por trás dessa voz que fala comigo. Eu não quero somente o que Ele pode me dar, eu quero quem Ele é. Porque se eu tiver Ele, tudo está garantido para mim. E quando nós só temos o que Ele pode nos dar, a gente corre o risco de perder rapidamente aquilo que conquistamos com Ele. A primeira bênção que Abraão recebe é a de ser alcançado pelo favor de Deus. Porque quando ele ouve a voz de Deus dizendo para ele: sai, ele está recebendo a oportunidade de recomeçar uma história. E alguns de vocês, alguns de nós que estamos aqui nessa manhã, é exatamente dessa bênção que você está precisando. Porque a história que você está vivendo até agora não encontrou sentido. A história que você está vivendo até agora não cumpriu nenhum propósito. Foi de você para você mesmo. E o Senhor hoje está te dizendo: eu quero que você saia dessa situação. Eu quero que você saia desse relacionamento. Eu quero que você saia dessa realidade. Porque eu tenho uma outra realidade para a tua vida, porque eu tenho um tempo de um novo começo para a tua história, porque a história que você viveu até aqui, ela já está concluída e não tem nada de novo. Mas a palavra do Senhor nos diz que com Cristo tudo se faz novo. As coisas velhas já passaram. Diga comigo hoje: eu recebo a bênção e o favor para recomeçar. Quantos podem dizer glória a Deus nessa manhã? Abraão também recebe a bênção de ser conduzido por aquele que diz para ele: sai. Ele não nos deixa só. Não existe nenhum desafio que Deus te faça, não existe nenhuma promessa que Deus te entregue, não existe nenhum plano que Deus te confie, que Ele diga: vai é tudo daqui para frente. Não. Moisés entendeu isso, porque Deus disse para ele: Moisés, não dá para eu ir com esse povo, porque esse povo mexe comigo, desperta o pior que há em mim, Moisés, eu vou matar esse povo. Eu vou mandar um anjo e vou cumprir a promessa. Vocês terão a terra, mas eu não vou, a minha presença não vai. Moisés entende de que a presença de Deus os conduzindo era a garantia de que eles chegariam no destino certo. E ele disse: se o Senhor não for, a gente não vai. Tem gente que, se ouvisse essa proposta de Deus, dizia: olha, foi um prazer, que Deus te abençoe, Deus, está tudo bem, ó, estamos juntos.
Moisés diz: eu não quero somente a promessa, eu quero a garantia da promessa. Eu quero a tua presença me conduzindo por todo o caminho, até chegar ao destino. Deus está te dizendo nessa manhã: eu não só te mando sair, eu estou te dizendo, eu vou junto contigo. Porque Ele diz: sai e vai para a terra que eu te mostrarei. E Ele não mostra nada à distância, Ele está comigo, ao meu lado, dentro de mim, dizendo: é para lá que você vai, me segue. E o salmista, ele entende quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Se Cristo comigo vai, eu irei, e não temerei, com gozo irei, comigo vai. Diga comigo: a presença de Deus é a garantia de que eu chegarei ao destino certo. Abraão também recebe a bênção da multiplicação, porque ele e Sara já eram de idade avançada. Foi ele quem compôs aquele hino antigo da harpa cristã que diz: a pipa do vovô não sobe mais, apesar de... Você sabe como é que é. Paulo nos revela a verdade disso, dizendo: quem me livrará do corpo dessa morte? Você é uma funerária ambulante carregando o morto consigo. E ele diz: bem, a Sara já era estéril, não é um problema somente de idade, porque quando ela era adolescente, quando ela era jovem, ela já não tinha condições de gerar em si. O tempo passa, a promessa chega, ele com medo leva consigo, porque Ló, seu sobrinho, fica órfão. Ele assume a responsabilidade paterna, e Deus está dizendo para ele: farei de você um grande povo. Como é que se faz algo grande? Através de um. Deus está dizendo algo para alguém aqui nessa manhã. Não tenha medo do teu pequeno começo, porque tudo aquilo que eu tenho é assim que começa. Começa através de um que decide dizer sim. Mas não fica restrito somente a um. Deus alcança essa igreja nessa manhã com a bênção da multiplicação. Deus alcança teus negócios nessa manhã com a bênção da multiplicação. Deus alcança todas as áreas da tua vida com a bênção da multiplicação. E através de um, Deus fez algo grande, multiplicou e virou uma nação. E porque estamos aqui, somos chamados todos de filhos de Abraão. Aprendemos no Kids da igreja: pai Abraão tem muitos filhos. Quantos aqui são filhos de Abraão? Diga amém. Abraão também recebe outra bênção, a bênção que todo mundo hoje está correndo atrás, que se paga para ter, que se impulsiona para ter. Só que ter, quando paga, você vai até certo ponto. E quando você tem porque Deus te abençoa, até surdo e cego sabe quem você é. Porque Deus diz para Abraão: eu farei o teu nome ser famoso. Todos vão falar a respeito do que eu estou fazendo na tua vida. Tornarei famoso o seu nome. Mas do que adianta sermos reféns de um título, por não termos um nome abençoado? O nome de Abraão se torna famoso porque o povo olhava para ele, e nós contamos a sua história hoje, dizendo: este foi um homem plenamente abençoado por Deus. Ele tornou-se amigo de Deus,
E não foi um nome feito por rede social, mas foi um nome feito pela bênção que não se compra com dinheiro, mas se recebe por meio da fé. Eu quero te dizer nessa manhã, que assim como o nome do Michel foi mencionado, o teu nome também será mencionado, porque as pessoas vão falar a respeito de quem Deus é na tua vida, de quem você está se tornando em Deus, e daquilo que Ele está fazendo, não somente na tua vida, não somente para você, mas também através de você. Quantos tomam posse dessa palavra nessa manhã? Diga glória a Deus. Abraão também recebe outra bênção, a bênção de não somente possuir bênçãos, mas também de ser uma bênção, de se tornar uma bênção para a sua casa, de se tornar uma bênção para os seus servos, de se tornar uma bênção por todos os lugares por onde ia e por todos e para todos com quem encontrava. Porque tem gente que vem na igreja, mas é uma maldição. Tem gente que vem na igreja e é pior do que um trabalho na encruzilhada. Tem gente que vem na igreja e é pior do que uma feiticeira. Porque a palavra do Senhor nos diz que os desobedientes e os rebeldes são piores do que os feiticeiros e do que aquilo que os feiticeiros fazem. E você está aqui, preciso de uma bênção, eu não vou desistir. E quando você sai daqui, você é a 11ª praga do Egito. Como sogra, como mãe, como sogro, como pai, como cunhada, como cunhado, como pai, como mãe, como marido, como esposa. Deus está te chamando para algo desafiador hoje. Eu quero que você seja meu amigo, eu quero que você saiba, os meus amigos são uma bênção. Eles não são somente abençoados, mas eles são chamados para ser uma bênção na vida de outras pessoas. Deus não quer somente dar coisas, mas Ele quer te fazer um instrumento para a glória do nome dEle, que opera de forma eficaz na vida de outras pessoas. Diga comigo, eu quero ser. Não, diga mais forte, essa sua boca murcha, banguela, cheia de botox, de preenchimento, de silicone. Minha filha, reaja nessa manhã. Diga, eu quero ser uma bênção em todo o tempo e para todos. Amém. É aquela pessoa que quando entra no lugar diz, quando você chega o ambiente muda. Estava pesado, ficou leve. Estava escuro, ficou iluminado. Você chegou. Eu quero ser esse tipo de pessoa que chega e o mal tem que sair, porque nós não coexistimos no mesmo espaço, porque a bênção do Senhor está sobre a minha vida, e a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Isso aí é para quê? Já para terminar? Você esqueceu que eu sou o pastor dessa igreja? Eu já vou terminar. Abraão recebe uma outra bênção, a bênção da proteção de Deus. Deus o estava chamando para uma jornada, não era para uma corrida. E ele encontraria muitos desafios e povos e adversários gratuitos durante a sua caminhada. Você pode contratar um sistema de segurança. Você pode pedir oração para que Deus te guarde, para que Deus te livre. Mas só os amigos de Deus gozam da proteção de Deus. Só os amigos de Deus sabem o que é ver os seus opositores caírem diante de si. Só os amigos de Deus são feitos em situações invisíveis aos olhos do inimigo. Só os amigos de Deus
podem contar com uma muralha de fogo intransponível e impenetrável à sua volta. O caçador das trevas tenta te alcançar, mas ele não consegue, porque para chegar até você, ele vai ter que passar pelo muro de fogo, e se ele passar pelo muro de fogo, o fogo de Deus vai queimar ele. Mas essa segurança não se contrata numa empresa. Essa segurança é recebida através de um relacionamento de amizade. Só sendo amigo de Deus. A última bênção que Abraão recebe, para a gente terminar. Abraão recebe a bênção de ser uma resposta de Deus para o mundo. E não existe nada melhor do que você, para a sua geração, para o seu tempo de vida, não ser um questionamento, uma interrogação, que as pessoas olham para você: eu não sei quem essa pessoa é, eu não sei, ele não se define, eu não sei se ele é bom, se ele é mau, se ele é doce, se ele é amargo, se ele é salgado, eu não sei. Vai na igreja, depois vai no centro, depois vai na encruzilhada, depois vai na bruxaria. Não sei o que é que ele quer da vida. Tenta uma coisa, não termina, deixa pela metade, depois é outra. Começa um curso, depois não termina, depois começa outro, não sabe o que quer. Deus não te fez para ser uma dúvida. Deus não te fez para que você seja acompanhado por um ponto de interrogação. Deus te fez para ser uma resposta para esse tempo. Deus te fez para te colocar como resposta na vida de pessoas. Deus te fez para você combater o espírito da dúvida e despertar naqueles que estão no teu caminho o espírito da fé, que não vive pelo que vê, que não vive pelo que sente, que não vive pelo que dizem, mas que decidiram crer e dizer sim para aquilo que Deus tem decidido ao seu respeito. Abraão se torna uma resposta, porque ele dá uma resposta para Deus, dizendo: sim, Deus, eu quero ser quem o Senhor quer que eu seja. E eu quero viver tudo o que o Senhor já tem preparado para mim. Abraão sabe muito bem o que o salmista diz. E o salmista nos declara dizendo: os caminhos de Deus são perfeitos. Não podem ser previstos, não podem ser deduzidos. Não quer dizer que eles são retos e planos. Não quer dizer que não existam perigos e riscos, nem pedras e espinhos. Mas a palavra te dá uma garantia hoje: os caminhos de Deus são perfeitos. Sabe por que eles são perfeitos? Porque por esse caminho não se caminha só. Por esse caminho só se caminha com quem o pavimentou. Porque eu primeiro preciso crer e dar o passo, até que Ele coloca o chão debaixo do passo dado. Se coloque de pé, por favor. Todos fechem os olhos, coloquem suas mãos no coração. Todos de olhos fechados.